Olá, amigo, amiga, companheiros de caminhada. Sejam bem-vindos ao canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Hoje realizaremos mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Tenha em mãos o seu exemplar do Evangelho e um recipiente com água, que será magnetizada no decorrer do nosso estudo. Mantenha um pensamento tranquilo e no Mestre Jesus. Iniciaremos dentro de alguns instantes. Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à Caravana do Evangelho. E realmente aqui somos uma caravana, porque hoje temos aqui com a gente ao vivo, online, a Suzeleia, a Cleide, a Sueli, o Wagner, a Thaís, o Enio, o Joaquim, a Maria e outros que vão chegar também, eu e o Gerson. Então, aqui nós estamos reunidos com muita alegria, com muita harmonia, para estudar o Evangelho. Nós já fazemos um estudo sequencial e já aproveitamos e iluminamos os nossos lares com a luz de Jesus. E vocês que nos acompanham em casa, pelo canal do YouTube do CEF, compartilhem com seus familiares, amigos, compartilhem com quem vocês amam. Compartilhar os ensinamentos de Jesus, nós estamos, de alguma forma, ajudando para que a humanidade, nessa evolução. Então, assim, não esqueçam de colocar um copo com água, ou uma jarra, um recipiente, para que seja fluidificado durante e ao final do nosso evangelho de hoje. E hoje daremos continuidade no capítulo 5, que é um item muito rico e bem explicativo, que é o esquecimento do passado. E hoje a Suzelei, ela trouxe uma leitura inicial para nós, não é, Suzelei? Sim, posso começar? Sim. Boa noite a todos. Do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, do Chico Xavier. Capítulo 38. Se soubéssemos, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus, Lucas 23, 34. Se o homicida conhecesse de antemão o tributo da dor que a vida lhe cobrará no reajuste do seu destino, preferiria não ter braços para deferir qualquer golpe. Se o caluniador pudesse eliminar a crosta de sombra que lhe enlouquece a visão, observando o sofrimento que o espera, no acerto de contas com a verdade, paralisaria as cordas vocais ou imobilizaria a pena, a fim de não se confiar à acusação descabida. Se o desertor do bem conseguisse enxergar as perigosas ciladas com que as trevas lhe furtarão o contentamento de viver, deter-se-ia feliz sobre as algemas santificantes dos mais pesados deveres. Seu ingrato percebesse o fel de amargura que lhe invadirá mais tarde o coração, não perpetraria o delito da indiferença. Se o egoísta contemplasse a solidão infernal que o aguarda, nunca se apartaria da prática infatigável da fraternidade e da cooperação. Se o glutão enxergasse os desequilíbrios para os quais encaminha o próprio corpo, apressando a marcha para a morte, renderia culto invariável à frugalidade e à harmonia. Se soubéssemos qual terrível é o resultado do nosso desrespeito às leis divinas,
jamais nos afastaríamos do caminho reto. Perdoa, pois, a quem te fere e calunia. Em verdade, quantos se rendem às sugestões perturbadoras do mal, não sabem o que fazem. Acho que está bem a ver com o texto de hoje, né? Verdade. E assim, obrigada, Suzelen. E a Cleide vai fazer a nossa prece inicial. Por favor, Cleide. Sim. Vamos todos nos acalmando, fechando os nossos olhos para nos concentrar, chegarmos mais perto de Deus. E assim vamos agradecer a Deus, ao nosso Mestre Jesus, à espiritualidade amiga, aos nossos anjos guardiões. Agradecer por mais uma vez estarmos todos aqui reunidos, por estarmos aproveitando esta oportunidade de mais uma vez falarmos sobre as tarefas que Jesus deixou aqui para a gente, para que possamos seguir os seus ensinamentos. Queira Deus, nosso Pai, que possamos propagar tudo o que aqui estamos aprendendo, que possamos levar o amor fraterno, o seu perdão, a sua humildade, a todos que se chegarem até nós, que possamos iluminar a todos que estiverem ao nosso redor. Pedimos, Pai, que a sua luz, que a sua fé, o seu amor possa nos fortalecer para que cada dia mais possamos sermos melhores cristãos com os aprendizados que estamos tendo com os estudos do Evangelho. Agradecemos, assim, a todos que aqui estão buscando se aperfeiçoar e ser pessoas melhores. Agradecemos a todos os encarnados, desencarnados, agradecemos a espiritualidade amiga, que aqui se faz presente, a equipe de higienização espiritual, que esteve e está aqui com a gente, permitindo que os nossos estudos de hoje transcorram num clima de muita paz, de muito amor, de muita união. E pedindo também para que Jesus fique conosco, porque sabemos que Ele nos prometeu que onde dois ou mais estiverem falando em seu nome, Ele estará. Então, na certeza de que Ele estará ao nosso lado, vamos proferir a prece que Ele mesmo nos ensinou e em seguida vamos proferir a nossa oração que nos chega até Nossa Senhora. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, porque bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, Mãe, agora e por toda a eternidade. Amém.
podemos iniciar os nossos estudos de hoje com muita paz e muito amor. Gratidão. Gratidão, Cleide. Gerson vai fazer a leitura para nós? Sim. Esquecimento do passado. É em vão que se assimila o esquecimento do passado como um impedimento ao aproveitamento da experiência das existências anteriores. Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso deve ser útil. Com efeito, esta lembrança do passado traria inconvenientes muito graves. Poderia, em alguns casos, humilhar-nos singularmente, ou então exaltar o nosso orgulho, e por isso mesmo dificultar o exercício do nosso livre-arbítrio. De qualquer forma, traria perturbações inevitáveis às relações sociais. O espírito renasce muitas vezes no mesmo meio em que viveu e se encontra em relação com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que haja feito. Se nelas reconhecesse aqueles a quem odiou, este ódio talvez reaparecesse. Assim, ele se sentiria humilhado perante aqueles a quem tivesse ofendido. Deus nos deu para que melhorássemos justamente o que nos é necessário e suficiente, a voz da consciência e nossas tendências instintivas, e nos retirou o que poderia prejudicar-nos. O homem traz, ao nascer, aquilo que adquiriu. Ele nasce exatamente como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber quem foi, se está sendo punido. Se está sendo punido, é porque praticou o mal e suas más tendências atuais são um indício de que lhe resta corrigir em si mesmo. É sobre isso que deve concentrar toda a sua atenção, pois daquilo que foi completamente corrigido já não restam sinais. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência, que o adverte do bem e do mal, e lhe dá força de resistir às más tentações. De resto, esse esquecimento somente existe durante a vida material. E tornando a vida espiritual, o espírito recobra a lembrança do seu passado. Trata-se, portanto, de uma breve interrupção, como a que temos na própria vida terrena, durante o sono, e que não nos impede de lembrar no dia seguinte, o que fizemos na véspera e nos dias anteriores. Da mesma maneira, não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode-se dizer que ele nunca a perde, pois a experiência prova que, na reencarnação, durante o sono do corpo, ele desfruta de uma certa liberdade e tem consciência de seus atos anteriores. Desta forma, ele sabe por que sofre e que sofre justamente. A lembrança somente se apaga durante a vida exterior de relação. Mas na falta de uma lembrança precisa, que poderia ser-lhe penosa e prejudicial às suas relações sociais, ele aure novas forças nesses instantes de emancipação da alma, se souber dar-lhes o devido valor. Aqui dá para falar de novo, né, da inteligência de Deus, no que se refere a fazermos que que esqueçamos o passado, esqueçamos o que fizemos e que voltemos para o mundo de provas e expiações com o intuito de revisar, refazer, reaprender também tudo que nos que é esperado de nós.
e nós tendo o livre-arbítrio como o grande fiel da balança. A gente se faz a pergunta, né? Por que é preciso esquecer as faltas, as vidas anteriores, né, que tivemos? E a gente, com um certo já entendimento que todos aí já têm, como Deus é misericordioso com a gente, porque pela lei da reencarnação, a gente vem para se melhorar. A gente não apaga tudo aquilo que a gente viveu em vidas passadas. Então, a cada uma, a gente vai se melhorando, né? Então, já pensou se a gente sabe de algum inimigo do passado que está na minha família? Já pensou se é o Gerson? Já pensou se é minha irmã? Né? Como é que eu vou caminhar a minha evolução e aprender a amar? Porque é isso que Jesus, Deus, espera de nós, que nós aprendamos a amar aos semelhantes. Então, como que eu vou amar lembrando daquilo que aconteceu, ou que eu fiz, né? Ou que recebi, né? A gente não sabe qual posição a gente estava, né? Se era de vítima, se era de algoz. Então, esse esquecimento, ele, na verdade, é um presente que Deus dá para nós. Porque já pensou se o homem se recordasse dos seus erros, dos seus ódios, dos seus rancores, né? Essas lembranças, elas vão nos estagnar, elas vão nos bloquear para o nosso progresso. E até como disse aqui o próprio texto que o Gerson leu, né? E as nossas relações sociais, como é que vai ficar? Porque se a gente quer lembrar, mas a gente pode se perguntar, né? Mas como que eu vou melhorar se eu não lembro do que eu fiz? Mas a gente, como disse aqui no texto, todo sono, o espírito se liberta, então ele vai recordar. E aquilo que for permitido, com as nossas intuições, a gente vai sabendo aquilo que é necessário, que nos é permitido para a nossa evolução. Porque aquilo que a gente não precisa saber de tudo, mas a gente olha para as nossas tendências, né? Se nós estamos aqui todos reencarnados aqui na Terra, porque a gente está nessa jornada evolutiva. Então, se a gente tem essa certa curiosidade, olhemos para nós, né? Então, eu vou olhar qual é a minha tendência, qual é a minha inclinação. Então, é nisso que eu vou ter que me melhorar. Então, não importa. Então, esse esquecimento é tão valoroso, e quando aquela pessoa que às vezes a gente tem uma certa dificuldade de amar, a gente se pergunta para nós mesmos, né? O que eu posso fazer? Jesus, me ensine a amar. Porque é essa jornada evolutiva. Cleide, você abriu seu microfone, pode falar. Senão fica aquele ciclo vicioso, né? Não é o ciclo evolutivo, como você falou agora. É um ciclo vicioso. Isso. Então, eu fui inimigo no passado do fulano, então vou continuar sendo inimigo, não tem por que eu amá-lo, né? É cíclico, né? Não sai daquilo. Vira um atoleiro. Ou o contrário, né? Como eu ia falar. Ou, por exemplo, a gente sabe que a nossa família, ela é o primeiro lugar que a gente vem para resgatar, né? São os nossos resgates, né? São a nossa família. Aí pode ser que você fale, ela foi por exemplo, minha irmã foi minha carrasca, eu vou ser o carrasco dela. Ou o contrário, não, eu pisei na bola com a minha irmã, então eu vou tentar ser legal com ela, mas é uma coisa superficial, pode ser superficial. Então, aonde que está o resgate aí? Se você sabe, eu vou ser porque eu tenho que ser.
Então, olha como Deus, bom, Deus é soberano, sábio, né? Justo, é tudo de bom, né? Ele sabia de tudo, todas essas coisas, né? Por isso que é tudo tão perfeito, né? Então, é muito justo a gente não lembrar de tudo isso, né? Porque a gente sabe, a gente tem que partir do princípio que se a gente está aqui, a gente tem que procurar sempre, o princípio é querer ser melhor do que a gente é. Uma coisa é fato, né? Como a Meire mesmo comentou, se tem alguém que a gente tem alguma rusga, alguma coisa, bom, o que eu preciso de aprender com essa pessoa? Tá difícil? Senhor, me ajuda. Como eu posso fazer para me relacionar melhor com essa pessoa? Porque a gente sabe que é aí que está um degrauzinho que a gente tem que subir, né? Então, é isso. A gente sabe, é muito importante isso aqui, nessa leitura que a gente veio, é importante saber que a gente veio para praticar o perdão e o auto-perdão, pelo que eu entendi aqui, né? Uhum. E que a gente, como vocês mesmos comentaram, né? A gente veio para resgatar o passado. Quer saber o que você foi no passado? Né? Olha para você hoje. Né? É um pouquinho piorado. Você tem que ser um pouquinho melhor, né? Então, conviver melhor com as pessoas que estão ao redor de você. Então, é isso. Né? Quem quiser falar, externar as suas reflexões, pode abrir o microfone. Suzelei, o seu está aberto, você gostaria de falar? Eu gostaria. Você citou das más tendências, né? Então, a pessoa, ela consegue perceber o grau, mais ou menos, de coisas que ela vai ter que lutar, né? Que vai ter que corrigir pelas próprias tendências dela. Geralmente, que a gente já citou acho que, não sei se foi a aula passada, aquela pessoa que ela vem reencarnada, não pela própria vontade, ela deve ter uma dificuldade muito grande, né? E mesmo vendo as suas tendências em mudança, né? Porque a mudança vem da sua reforma íntima. A mudança, ela vem conforme você vai estudando, você vai se emancipando, você vai se doutrinando, então você vai começando a perceber as suas má tendências. Eu fumo, eu devo largar, eu bebo, eu devo largar, né? Eu sou egoísta, eu sou isso, eu sou aquilo. Então, é uma coisa que a própria evolução nossa, ela vai se dando à medida que você vai fazendo a sua própria reforma íntima, não só na doutrina espírita, mas em qualquer outra, né? Qualquer outra coisa que você siga. Eu me lembrei disso nesse momento. Quer dizer, você tem alguma lembrança no sono, mas o principal da gente estar atenta é verificar realmente as nossas tendências, porque a gente tem uma dificuldade em reconhecer essas tendências. A gente vê as tendências do próximo e não as nossas. As nossas, normalmente, a gente encobre, né? Parece que põe um véu nos olhos assim e não vê. Então, só com a reforma íntima que você começa a perceber o quanto que você tem que mudar, quanta coisa você tem que mudar. E essas provas, expiações que faz, né, você muitas vezes sofrer e mudar, né? Isso mesmo, o que você fala da reforma íntima é nós trabalharmos sempre, é um processo, é todo dia um pouquinho, né? Então, a gente vai desenvolvendo, né, o nosso espiritual e o nosso moral, porque quando a gente olha para as nossas tendências, a gente vai trabalhar aí os nossos sentimentos, né? Eu só queria convidá-los também
se tiverem oportunidade, de verem as questões 392 e 393 do Livro dos Espíritos. Kardec faz a pergunta justamente para a espiritualidade sobre o esquecimento do passado. E a 393, Kardec parece a gente ali perguntando. Então, é muito interessante se vocês tiverem a oportunidade. E, aliás, vocês também podem acompanhar o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Nós temos aí um grupo e onde postamos aí também toda semana o nosso estudo, né? São algumas questões assim que a gente faz, não são muitas, a gente vai fazendo aos pouquinhos, mas a gente vai trabalhando bem minuciosamente. E o nosso horário já está aqui estourando, e como ninguém abriu o microfone, só gostaria de terminar com que Bezerra de Menezes ele afirmava sobre o esquecimento do passado, até anotei aqui, que é um respeito ao livre-arbítrio do homem, porque permite que ele use mais livremente, segundo a boa ou a má inclinação de seu espírito. Então, vou repetir. Bezerra de Menezes afirma que o esquecimento do passado é um respeito ao livre-arbítrio do homem, porque permite que ele use mais livremente, segundo a boa ou má inclinação do seu espírito. E eu fiz questão de falar de Bezerra de Menezes, porque segunda-feira, dia 29, foi o aniversário de Bezerra de Menezes, né? Então, essa homenagem dessa fala dele aqui para nós hoje. E para encerrarmos, a Thaís hoje vai fazer as vibrações para nós, onde vamos fluidificar as nossas águas. Pode ser, Thaís? Pode sim. Vamos todo mundo, então, pegando seu copinho com água, fechando os nossos olhos, nos conectando com o nosso anjo da guarda, nosso mentor, esse amigo de todas as horas. Vamos vibrar por todo o planeta Terra, jogando muito amor, muita paz, tudo aquilo que a gente tem de melhor no coração, vibrando pelo nosso Brasil, vibrando por cada estado em particular, vamos vibrar muito por São Paulo, vibrando pelos nossos bairros, pela nossa vizinhança, vamos vibrar pelos hospitais, pelos asilos, pelas creches, por aqueles que têm frio, por aqueles que têm fome. Vamos vibrar por aquelas pessoas que se sentem tristes e desamparadas dentro de suas próprias casas. Agora, em setembro, comemoramos não, mas é um mês de prevenção ao suicídio, então vamos também vibrar pelos suicidas, mandando muita vibração, muita paz, muita luz no coração, que sejam iluminados. E vamos pedir licença para vibrar por nós mesmos e também por aquela pessoa que não sai dos nossos pensamentos. E vamos pedir para a espiritualidade, nesse momento, colocar em nossas águas o lenitivo necessário para a nossa cura física, mental e espiritual. Que essa água possa ser a paz no coração, a noite de sono tranquila, que essa água possa ser a calmaria que nós precisamos, as respostas, e que a gente utilize essa água da forma que acharmos mais convenientes, podemos colocar nas nossas plantas, tomar, fazer a comida, dar para os nossos animais. E assim que possamos estar reunidos uma vez mais na semana que vem, rendendo graças a Deus. Graças a Deus.